São algumas questões. Eu queria começar com uma reflexão que a gente falou muito de participação, enfim, é o nosso tema aqui. Eu entendo o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é aquele conceito de participação de que essa pessoa não entende de urbanização, então ela não pode falar de ninguém melhor do que a pessoa que vive no local é que vai fazer a discussão sobre que cidade ela quer viver. Porque talvez a pessoa não saiba dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, mas ela sabe onde ela fica no trânsito, ela sabe aonde cai, aonde falta água, onde está escuro. Então, a primeira coisa, o que a gente precisa fazer, é mudar esse conceito de participação. Porque, como a Marcela bem disse aqui, teve num passado recente, por exemplo, os secretários de desqualificarem uma pessoa da população, quer dizer, não, você primeiro vai aprender a ler artigo de lei para depois querer participar de uma audiência pública, meu filho. Tinha ouvido isso. Então, há um total despreparo e uma arrogância técnica. E não vamos esquecer que as cidades caóticas por aí foram feitas por advogados, por engenheiros, por arquitetos, né? Não foram meia dúzia de maluco que chegou lá e criou o caos, e o caos foi criado, né? Há uma perspectiva técnica para ser feito isso. E eu acho que a principal participação é a das pessoas comuns, das pessoas que vão ali, que sabem do seu cotidiano, do seu dia a dia. O que a gente observa, uma outra questão que eu acho importante colocar, e aí o doutor Alexandre colocou bem, a gente tentar de alguma maneira levantar as propostas, enfim, eu acho que é o seguinte, nós temos que bater muito na questão do orçamento. E aí é mais do que o orçamento participativo, é o orçamento global. Porque uma das melhores formas de você esvaziar uma política pública, não efetivá-la, é você tirar o orçamento dela. E qual é o instrumento que, em geral, os executivos fazem com a total subserviência das câmaras municipais? Isso acontece também no âmbito estadual e federal. Campinas, por exemplo, tem um orçamento de mais ou menos 3 bilhões, mais ou menos, de reais. Por ano. Quase 4, né? Por exemplo, qual a melhor forma que você faz? Por exemplo, você concentra boa parte desse orçamento no gabinete do prefeito. Então você não destina, você desvazia a função primeiro da lei orçamentária, que seria discutir assim, bom, vai tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a cultura. Não, ele tira todo esse recurso, coloca no gabinete do prefeito, não que ele vai comprar isso tudo em café, só que aí ele pode gastar da maneira como lhe convier. Esse vereador aqui é mais forte, preciso fazer uma moral com esse vereador, então eu ponho na região dele. Não há uma discussão na gestão democrática da cidade. Então você esvazia isso, você tira o dinheiro, é o que o Dr. Cobori falou, as casas, o que tem de casa de conselho está caindo aos pedaços conselhos, você sucateia os instrumentos de participação. Ou, por exemplo, uma vez eu escutei na gestão passada, por exemplo, quando o secretário falou que não tinha dinheiro para fazer divulgação da audiência pública, que não tinha dinheiro para fazer, por isso que ele tinha só 2 faixas, sem a data e local, porque ele podia usar para outra região. Sendo que naquele ano o orçamento para a comunicação social da Prefeitura Municipal era de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Isso da Prefeitura, fora o dinheiro da Sanasa, que gasta rios de dinheiro com publicidade. Então, é aí que a gente percebe que a coisa se concretiza. Que nós não estamos discutindo sexo dos anjos, nós estamos discutindo uma questão concreta. Então, nós temos que lutar pelo orçamento. E a história recente dessa cidade mostrou que a pressão popular é capaz de derrubar prefeito. Porque uma Câmara de Vereadores que era amplamente, brutalmente base de apoio do prefeito, votou a sua cassação. E a cassação do vice também. Então, a pressão popular funciona. Né? Por exemplo, quando se ameaçou ter uma manifestação aqui no ano passado, o prefeito reduziu primeiro 20, depois mais 10 centavos, depois reduziu 10, 30, reduz um tanto aí que eles sumam na minha frente. É mais ou menos assim.
ou seja, a pressão popular, na história recente do nosso município, nós temos exemplos disso. E um outro exemplo que eu queria salientar aqui, para não parecer que é tudo um mar de desgraça, é um exemplo do Tiago. A nossa atuação no Condema, junto com a atuação da Associação do Tiago, a gente atuou forte, por exemplo. Do Tiago não, dos moradores do Perto Taquaral. Exatamente, mas o Tiago era o cara que ia lá e era xingado pela prefeitura na época. Mas assim, a nossa atuação em conjunto, por exemplo, impediu que a prefeitura doasse um NACO do Parque do Largo do Café para fazer uma delegacia da Polícia Federal ali no Tamoral. A gente foi ao prefeito e falou: prefeito, tem área no município, né? Deixa o Largo do Café lá. As pessoas podiam voltar a usar, além dos carrapatos, enfim, a gente podia... os carrapatos que engoliram as capivaras, né? Porque a situação que ficou lá. E ele falou: não, mas olha só, você é um louco, abraçador de árvore. Falou assim: lá vem você, abraçador de árvore, não tem nada lá. Falei: bom, exatamente, né? Que poderia continuar assim, inclusive ter árvores lá no local. Resumo, acharam um outro lugar. Ou seja, é possível, né? É possível a gente de alguma maneira fazer diferente. Inclusive é possível, por exemplo, o prefeito essa semana editar um decreto instituindo uma comissão que vá além do executivo municipal, uma comissão que envolva representantes de conselhos, representantes das entidades de classe, da sociedade civil, uma comissão para organizar os debates e as discussões, as audiências para o plano diretor de 2010. É possível. É possível. Se eu fosse prefeito, eu faria. Então é possível que isso seja feito. Agora, precisa ter vontade política. Plano diretor de 2016. Desculpa, do plano diretor de 2016. Ou seja, tem como fazer. A questão é a vontade política. Só para fechar essa fala, o prefeito de Bogotá, Henrique Penhalosa, que organizou uma revolução na questão do transporte, que teve toda uma discussão lá dos BRTs, ele disse o seguinte: o principal é você ter vontade política. Depois você viabiliza tecnicamente aquilo que a sua vontade política queria ser feito. Eu acho que ficou para trás a minha pergunta, que era sobre qual é a validade da legislação urbanística que está sendo produzida nesse exato momento, e isso é um pedido de consideração dos especialistas do direito, enquanto não se completa o plano diretor. Quer dizer, o plano local de gestão, importantíssimo, não se completa. Qual é a validade da coxa de retalhos do prefeito hoje? Só vou pontuar a Zona 7. Da macrozona 7 também não foi respondido. Qual que era a pergunta da macrozona 7? Eu não anotei, perdão. Eu lembrei porque havia um material que foi produzido, tudo. Bom, a ideia era criar um procedimento para acompanhar cada projeto de lei de cada macrozona. Não houve perna suficiente para a gente fazer isso. Eu tento sempre construir, quando eu percebo esse tipo de situação, construir uma regra geral que possa ser usada para todos. Né? Num dos termos que nós fizemos com a prefeitura no final da gestão anterior, nós tentamos impor à prefeitura a criação de um sistema de aprovação e análise de empreendimentos que fosse transparente, inclusive com ordem de protocolo. Ou seja, enquanto o seu empreendimento não for analisado, o vizinho não pode. Você vai acabar com essa história de pilhas diferentes na mesma mesa. Isso não foi aceito, isso está rodando, foi criado o GAP e ainda estamos estudando. Na questão dos planos locais de gestão urbana, nós vamos ter que trabalhar um por um. Vai ser um trabalho hercúleo, né, gigantesco, certo? Democracia cansa, né? Democracia cansa, que se dá um desânimo à democracia, mas nós vamos ter que insistir, não existe outro regime viável. Com relação à legislação, Tiago, esse último ponto que foi dado na coxa agora em janeiro, aumentando o uso tolerado de estabelecimentos, desde que haja uma declaração de não incomodidade. A hora que eu li essa lei, eu falei: pronto, né? O que eu vou fazer agora? Essa análise de validade de legislação, Thiago, toda vez que sai uma lei, eu sou obrigado a fazer essa análise. O que eu faço? Represento por inconstitucionalidade, chamo o secretário de planejamento aqui para ele me explicar o que é isso, de onde saiu essa ideia, né? Já que a ideia era revisar toda a lei, como é que vocês dão mais um ponto na coxa do retalho ao invés de fazer um negócio diferente? Certamente houve pressão, certo? Houve pressão para sair uma lei dessa natureza.
Mas aí a dança das cadeiras impôs a troca do secretário de planejamento. Então eu vou ter que retomar toda a discussão de novo com o novo secretário de planejamento, né? Isso é muito ruim, é péssimo, porque os servidores, né, têm uma carga, têm um histórico. Por isso é que carga em comissão tem que extinguir, tem que ser acabado. O governo tem que ser trocado e trocar em 10 secretários só, o resto é funcionário de carreira. Os senhores devem estar observando, a Câmara Municipal anunciou um concurso público depois de 20 anos. Certo? Faz 20 anos que não tem concurso na Câmara, ninguém morreu, ninguém aposentou em 20 anos na Câmara Municipal. Certo? A primeira vez está acontecendo. E por que está acontecendo isso? Porque está havendo uma provocação para que todos os órgãos públicos, autarquias, entidades, todos eles estão apresentando quantos cargos de comissão existem, quem é que está nesse cargo de comissão, para o Ministério Público, e o Ministério Público vai cobrar a extinção daquilo que foi excessivo. Certo? Isso é muito ruim. Cargo de comissão se perde a história. Qual é o histórico daquele documento, dessa ideia, desse projeto? Se perde. Certo? Essa dança de cadeiras ela é muito ruim. Essa adequação partidária é péssima. Uma secretaria não conversa com a outra, porque eles são de partidos diferentes, então eles não querem compartilhar a informação, fica uma coisa de vaidade. Mas dentro da sua pergunta, Marcos, você tem que eu estou com esse nome. Michel Marcos do nosso presidente. É isso, né? Não estou tão esquecido assim. É uma análise diária que a gente faz, nós da área temos que fazer, questionando essas leis que vêm. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa tolerância que se abriu com esse projeto de lei, ela permite o uso desde que o responsável pelo estabelecimento apresente uma declaração de não incomodidade. Eu falei, mas o que é isso exatamente? Eu procurava, como assim, né? Simples, o cidadão abre lá um bar e fala, não, eu não incomodo ninguém, eu declaro. Aí ele pode montar um bar mesmo, você nem não permite. O que é isso? Então, né, lá na região... A minha mãe falava que isso chama terra de ninguém. Sempre foi. Então, lá na região que o senhor mora, inclusive, tem uma escola que se vale de uma brecha legal para ampliar. Hoje eles têm quase um quarteirão inteiro de escola, assim, um bairro eminentemente residencial. Ele teve que ser feita uma análise, assim, uma ginástica mental. Mas que brecha é essa? Por que existe essa brecha? Como é que nós vamos fechar essa brecha? Uma ginástica mental, assim. Aí achamos. Certo? A escola se vale de uma exceção, só que essa exceção não está regulamentada. Se a exceção não está regulamentada, vale a regra geral. Não pode. Entendeu? Não pode. Agora, com essa lei de janeiro, eu já não sei o que vai acontecer, porque essa declaração de não incomodidade é uma coisa que incomoda. Só para fazer. Então, Tiago, só para não estender muito, essa discussão, se a gente for, o objeto hoje é participação popular, eu não quero negar a participação dos senhores nisso aí, mas vamos tentar focar nisso daí, tá, Marcos? Nesse caso específico da lei... Tiago, no caso específico dessa legislação que está aparecendo, o questionamento que tem que ser feito é esse, cadê a participação popular, né, para trazer para o modo da nossa reunião nessa legislação. Quem foi que disse que essa rua tem que virar comercial? Ah, tá, tem um pedido. Quem foi que pediu? E o vizinho foi ouvido? Os vizinhos foram ouvidos ou só o cidadão que quer fazer um comércio foi ouvido? Percebeu? É isso a discussão que a gente tem que trazer para o objetivo da nossa discussão hoje. Agora, discutir participação popular com o judiciário é difícil. Certo? É difícil, né? A professora Helena já disse isso, já deu alguns exemplos. É difícil. Certo? Então eu prefiro tentar trabalhar com eventos como hoje, certo? De convencimento. As pessoas convencer o gestor público da necessidade da participação popular. Ninguém quer, porque participação popular é divisão de poder, certo? É basicamente divisão de poder. Ninguém quer. Ninguém está no poder, divide poder, certo? É uma regra, certo? Vamos falar depois sobre isso, outro candidato, se você quiser, a gente conversa, tá bem? Então, não sai por aqui.